Tema, vamos lá, o que é EQM, quais são essas experiências, o que pode ser considerado, o que não é o que é um desmaio e o que é uma experiência de quase morte e o que é a morte. Que é a morte. Excelente, Vilela. Seguinte, primeiro, várias pessoas relatam que já voltaram da morte. Porque popularmente se fala assim, ninguém sabe o que existe na vida após a morte porque ninguém voltou para contar. E é justamente o que a gente diz que não é bem assim. Na verdade, milhares de pessoas voltaram dessa morte e não é um voltar simplesmente do tipo, eu estava apagado, acordei, não lembro de nada. Não, ela passa por vários eventos que são muito significativos e ela passa por uma série de ocorrências que a própria área médica fica, mas isso é verdade ou não é? Porque tem casos assim espetaculares. Só que antes de falar o que é EQM propriamente dita, não é uma coisa... Estamos com duas pessoas aqui, né, com experiências significativas, mas não é algo assim tão raro. Para você ter uma ideia, não existe uma estatística uma universal, global, nada nesse sentido. Mas só para dar uma dimensão, em 1982 fizeram uma pesquisa americana e mais de 40 anos atrás eles estimavam que pelo menos 8 milhões de americanos tinham passado por experiência de quase morte. De americanos. Estou falando do mundo inteiro. Então, e quanto mais as técnicas de ressuscitação médica melhoram, mais tem casos de pessoas relatando o que elas vivenciaram no estado de coma. Muitas dessas pessoas, se fosse no passado, morreriam, mas com a tecnologia ou com essa possibilidade de ter um atendimento mais rápido, elas têm essa segunda chance. Exatamente, né? Mas além dela voltar, ela consegue, parece que ter mais uma sensibilidade, uma memória melhor para reter o que aconteceu com ela. Cada vez mais está acontecendo isso. Exatamente. Caramba! E a pessoa pode dizer assim, que está ouvindo, mas Alexandre, voltou da morte, mas não pode ser um processo de alucinação, não pode ser delírio. Aí um ponto que até quando eu vi da outra vez que eu acabei não comentando, que é o seguinte, existem casos, especialmente de parada cardíaca, que os médicos, por exemplo, ali conseguem ver toda a atividade cerebral da pessoa. E em muitas cirurgias eles estão medindo e vê que o cérebro da pessoa não tem atividade nenhuma. Tá zero. E nesses momentos a pessoa, por exemplo, se vê fora do corpo, boiando na sala, escuta a conversa com os médicos. Teve um caso até de uma cantora que ela estava de olhos vendados e eles tiveram que congelar meio que o corpo dela para fazer uma drenagem no cérebro e tudo monitorado. Ela estava zero. E um cérebro zero, para todo mundo entender, ele é zero. Não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, não pode ter nada. E ela narrou exatamente os instrumentos que estavam ali, o que os médicos conversaram. Então a ciência ela não pode dizer que essas pessoas que voltaram da morte é alucinação, porque um cérebro desligado é impossível. Não alucina. Segundo, nem alucina, é impossível até alucinar. Não alucina. Nada, é zero. Então nesses casos de EQM, claro, a pessoa pode estar em casa, passar por uma experiência que ele sai do corpo e tudo mais. Mas quando ela está num hospital ou num processo que ela está sendo monitorada, e o médico fala, olha, isso aqui que você falou é impossível, não tem como você relatar isso. Então, ou a medicina está errada no sentido de que ela não conhece o mecanismo do cérebro, o que é algo muito improvável, ou existe de fato uma consciência, ou uma alma, um espírito, um ser, que se manifesta além do corpo, além do cérebro físico, entende? Então, para a gente entender essa natureza que acontece quando as pessoas não estão propriamente no corpo delas, se deu o nome de experiência de quase morte. Ela ficou mais popular lá na década de 1975, um pesquisador americano, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., ele ouviu de um professor dele de psiquiatria falando que ele tinha voltado da morte. E falou que ele saiu do corpo, que ele viu um túnel de luz. Ele, esquisito, né? Depois ele, conversando com outro aluno dele, de faculdade, ele falou que também tinha passado por uma experiência que ele quase morreu, que ele saiu do corpo e voltou falando as coisas parecidas. Ele falou, não, alguma coisa tem aí. Não é só uma questão de alucinação ou de delírio. Então, a partir daí, vários estudos começaram a ser feitos sobre essas experiências de quase morte. Agora, o que é uma experiência propriamente dita de quase morte? Primeiro ponto, a pessoa se vê fora do corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa vê o corpo dela ali tentando ressuscitar, sabe, os médicos ali desesperados tentando ressuscitar, ou ela vê o socorro, ou um acidente de trânsito, que ela vê o carro batido, o corpo dela ali ensanguentado. Ela se vê fora do corpo. Nossa, primeira dá um coisa. desespero isso. Então, aí um outro ponto da EQM que não é desesperadora, porque ela passa por uma sensação de paz. Sério? Mesmo você se vendo... É agradável. Sim, exato. Inclusive, muitos sentem uma espécie de, vamos colocar assim, como se o corpo dela não...
eu não sou meu corpo. Aquele corpo, ela não fica desesperada. Por favor, me salvem. Muitos até ficam impassíveis, do tipo... eu tô vendo me salvarem. Isso é mais eu do que aquele corpo, é isso? Exato. É uma sensação que isso é meu eu mesmo. Pensa, por exemplo, se você tirou a sua insider. Sei. Você não fica, nossa, eu sou a minha insider. Não. Eu tô vendo. Aquilo é uma casca. Uma casca que você usa. E muitos se sentem assim quando vê o corpo dela sendo socorridos. Então, ela sai fora do corpo, ela tem um sentimento de paz muito forte. O que é muito famoso também, o chamado túnel de luz. Que ela passa por um túnel. Lembra do Poltergeist? Venha para a luz. Isso, venha para a luz. E nesse túnel de luz, nem todos passam por túnel de luz, tá? Mas é muito recorrente. Mas é muito recorrente. Os itens que eu tô falando aqui, não quer dizer que você tem que passar por todos para ser classificado como uma quase morte. Sim. Mas nesse túnel, a pessoa pode ver no final dela uma paisagem, como se fosse um céu, um local muito lindo, que Uma muitas porta. vezes, né? Ela encontra parentes falecidos. Então ela vê aquele ente querido que ela amava, ou até algumas pessoas veem o avô e a avó que nunca conheceram na vida. Eles se apresentam, depois ela vai ver a imagem dos avós, era exatamente como eles viram, geralmente mais remoçados. Ela pode encontrar o chamado também ser de luz, que nós chamamos de amparador, um mentor, um guia espiritual, que é como se fosse um protetor dela, né? E esse guia, ele pode muitas vezes dar ideias da vida dela, passar mensagens. Também existe a questão de você ter a chamada revisão da vida. Então, O famoso filme da tua vida passar pela frente. Isso. A do quando morreu o Tucci, e ele, quando a vida começar a passar, ele vai dormir de tão chata que é a vida dele. Imagina, começou a vida e Não, Tucci. Vamos dizer, ela não tem muitos eventos. Fosse um filme, cara, duraria quanto? Um filme de... Assim, vou colocar os melhores momentos de sua vida. Teria quanto tempo esse filme? Cara, esse seria 40 minutos de pura tristeza. Nossa! De puro... O pessoal ia olhar drama e falar, meu Deus. Tadinho. Então, mas o lance é que mas não tem isso? 40, mas não tem 40 minutos de filme. O filme que você vai ver é do nascimento O quê? até aquele momento. E você não sabe quanto tempo durou, Então, porque Mas aí é que tá a diferenciação do tempo nas experiências fora do passa corpo. de outra forma. Porque se ele viveu 30 anos, ele não vai ficar 30 anos assistindo. Ele, ao mesmo tempo que passa rápido, você consegue ver e relembrar detalhes da sua vida, Impressionante. do que você fez, dos pensamentos que você teve. Até eu vou não falar tanto, porque até eles vão contar aqui, a gente vai poder dar uns exemplos melhores. Mas a revisão da vida ele é muito impactante para a pessoa ver como que é a vida dela, se ela está bem sucedida, se ela está mal, se ela se sente fracassada, se ela se sente vitoriosa. Então é muito importante. Tem pessoas que também têm memórias de vidas passadas, então rever corpos que ela vivenciou, situações que ela esteve, civilizações até que nem existem mais, ela se percebe em situações antigas, com as emoções antigas, não é só um filminho também, é muito mais forte, porque ela sentiu um amor do passado, ou uma morte trágica. E, em suma, em geral, para fechar os pontos, né? Quando foi feita a escala principal, a escala de Grayson, que é a principal, foi levantado 16 pontos de EQM. Mas para fechar aqui, para ficar mais palatável, a gente pode dizer que o último item é a questão da fronteira. Que a pessoa sabe que se ela passar por uma fronteira, ela não volta mais. Exato. Pode ser uma ponte, pode ser uma porta, mas é algo que delimita a vida e a morte. Um momento de decisão. Também. E também tem casos na EQM que a pessoa ela pode optar se ela quer voltar para a vida humana ou se ela quer morrer, descartar o corpo e ficar pelo lado de lá. E quando a pessoa é dada a opção, ela não é visto como algo negativo, se ela quiser não voltar para a vida. Só que isso também é a minoria. A maioria das pessoas, eu sempre digo, né, que a frase mais dita na EQM ou na quase morte não é a sua hora, você precisa voltar. E a pessoa às vezes perneia, fala, não, eu tô na paz aqui, eu tô com meus parentes aqui que eu amo, eu não quero voltar pra minha vida. Aquela vida é muito pobre, eu quero estar nesse estado aqui maravilhoso. E aí não tem choro nem nada. Se a pessoa volta, ela às vezes acorda com dor, né? Há alguns casos de quase morte, quando a pessoa volta, ela acaba tendo desenvolvimento pessoal, tipo, ela acaba tendo certos poderes sensitivos, como ela consegue às vezes visualizar energias, às vezes curar os outros com a própria mão. Ela consegue muitas vezes ter experiências fora do corpo com a vontade dela. Algumas pessoas, minoria também, volta com... Teve um cara até que falou que ele tinha medido o QI dele, né? Depois que ele teve a EQM, ele mediu e subiu assim, drasticamente o nível
do quociente da inteligência dele após. Como ele tivesse tido uma revelação e um aumento de conhecimento. É porque na quase morte, quando a pessoa tem uma expansão da consciência, o que é expansão? Ela está mais lúcida, mais inteligente, Sei. com memória melhor, mais equilibrada. Aquele estado, a pessoa sente que ela é muito melhor do que ela apresenta aqui na vida humana. E quando ela volta, por mais que ela não consiga se manifestar desse jeito pleno, sobram assim, resquícios ou processos que acabam interferindo e ela consegue ter habilidades que antes ela não tinha. Entendi. Algumas coisas parece que destravam, né? Então, na quase morte, muitas vezes a pessoa ela pode só ver o túnel de luz, ela pode sair do corpo. Algumas são declaradas mortas clinicamente e acabam voltando. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Tem muitos casos do médico fala assim, ó, não deu, hora do óbito tal, e de repente Pá, a pessoa volta. Então, agora, e para fechar aqui, casos mais, não vou dizer raros, mas menos comuns, são as experiências de quase morte negativas. Que ela não vê um parente positivo, não vê um ser de luz, ela está num ambiente que pode ser uma espécie de inferno, umbral, um local totalmente, às vezes, escuro, sombrio, com pessoas ofendendo ela sendo perseguida. Praticamente esse local aqui onde a gente trabalha depois que termina a live, não é? Ele descreveu mais ou menos aqui. Antes eles chegarem era esse lugar aqui, né? Escuro, sombrio, as pessoas se maltratando. Cara, melhor a gente tocar o programa aí. Tá bom, agora nós estamos na luz. Vamos na luz, vamos na luz. Só que essas pessoas a gente não sabe, né? Quem que fala. Porque as pessoas que têm a quase morte, por isso é importante quando a gente falar. volta disso, então a pessoa fica preocupada de, na hora que morrer pra valer, voltar pra esse lugar. Exatamente, por isso que é muito impactante pra ela. Muitas reformulam a vida. Peraí, onde é que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado pra eu ter passado por uma experiência dessa? Não que a pessoa seja maligna, ou seja... Alguma coisa... Mas alguma coisa ela tem que mudar. Por isso que a quase morte, em muitos casos, ela é uma recuperação da rota. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida dela, só que ela cada um tem a gente admite que todo mundo tem um propósito de vida aqui. Ninguém está na vida humana a passeio, está aqui só para se divertir. Passear é bom, se divertir é bom, mas todo mundo tem uma tarefa, tem um propósito, tá? E quando a pessoa muitas vezes assume uma tarefa e ela começa a desviar, às vezes quem vem para mostrar, meu amigo, você não está bem, vamos voltar para o caminho porque você está desviando. E tem casos que... Agora, quando a pessoa às vezes tem o caso assim, ó, quer voltar ou não quer? Aí geralmente não é bem essa questão. A pessoa já está com a vida mais estabelecida, mas ela criou algum mérito, alguma questão para passar por isso. Então, se estima que são poucas pessoas, estudos que falam da quase morte em pessoas com parada cardíaca, estima-se que seja entre 5% e 6%, eu acho um número alto, quer dizer, todo mundo tem uma parada cardíaca. Ter 5% ter uma experiência de algum nível fora do corpo, algum nível de quase morte, já é muito forte. E as pessoas, quando sabem, né, que a gente fala disso, seja lá pelo meu canal, seja por aqui, as pessoas começam a entender que não é mais feio falar sobre isso. Porque antigamente, você fala para a família, você tá maluco? O que você tomou? Né? E hoje em dia já está tendo um abertismo maior para você falar de um assunto desse e não ser taxado de maluco, não ser rejeitado por aquelas pessoas. Então há um abertismo maior. Agora, quem passa por uma EQM negativa, a tendência é realmente ficar para não ser julgado. Mas vocês podem dar um spoiler? A de vocês foi positivo? Foi positivo. Positiva. Foi positivo. Positiva. Tá. Quem quer começar?